2 Coríntios, capítulo 4. Vamos fazer uso do estudo da nossa palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, usando como mecanismo também a nossa lição de número 4, em que o título, o assunto da lição, diz da seguinte forma: vasos de barro e momentânea tribulação. O texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A verdade prática diz: nenhum cristão está isento de pregar a verdade, a verdadeira mensagem da cruz. A nossa leitura responsiva, irmãos, está em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Como de costume, eu irei ler o primeiro, você lê o segundo, e assim sucessivamente, até chegarmos no versículo 14. Verso 1 do capítulo 4 de 2 Coríntios diz assim: portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Mas, se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Verso 14: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará por Jesus, e nos apresentará convosco. Sentai-vos com a sua Bíblia aberta, e com o seu coração mais aberto ainda, e vamos meditar na palavra de Deus. Irmãos, já bem sabemos que um dos motivos de Paulo escrever essa carta, era porque ele queria evidenciar uma defesa contra falsos mestres que se infiltraram no meio da igreja. Esses falsos mestres queriam, de alguma forma, desmoralizar o apóstolo Paulo, falando que ele não tinha autoridade alguma por alguns elementos, entre eles, falando que ele era alguém fracassado como um pregador, como missionário, como um pastor, e até mesmo como um apóstolo, falando: ele não foi nenhum dos 12, ele veio depois, que dirá, ele vai ser alguém benquisto, porque ele merece tal respeito. Evidenciando também que esse apóstolo Paulo, embora pregue, conheça, mas ele não é nem benquisto entre os seus conterrâneos, os judeus, porque então ele merece um crédito como um líder de uma igreja? Como pode um homem que é perseguido,
um homem que é expulso, um homem que é preso, um homem que em todo momento passa por tribulações, como é que ele pode ser um homem de Deus? Então é esse contexto que nós temos. E nós iremos dividir em 3 pontos, que é exatamente os pontos que a nossa revista está evidenciando como mecanismo para estudo organizado desse capítulo específico aqui. Primeiro, a gente vai do versículo 1 até o versículo 6, em que eu quero começar com uma pergunta, em que eu digo: por que os judeus não aceitam a pregação do apóstolo Paulo? Por que os judeus não aceitam a pregação do apóstolo Paulo? Primeiro, do versículo 1 ao versículo 2, o apóstolo Paulo evidencia, e nós acabamos de ler, que ele em momento algum quis alterar o teor da sua pregação. O versículo 1 vai evidenciar que o apóstolo Paulo diz: eu tenho esse ministério. Só que no versículo 1 ele diz: olha, como nós fomos alcançados por misericórdia, é por isso que eu não desfaleço, é por isso que eu não desisto. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? O apóstolo Paulo está evidenciando o seguinte: a misericórdia me alcançou. Quando, Paulo? Lá quando eu estava no caminho de Damasco, perseguia crente, contribuía com a morte de crente, perseguia de forma veemente os crentes, e nesse caminho de Damasco, a misericórdia me alcançou. O apóstolo Paulo está evidenciando então que nesse momento houve a sua conversão e o seu chamado. Ele fala: se a misericórdia me alcançou lá atrás, é por eu olhar para a misericórdia que alcançou um camarada tão pecador como eu, que perseguia crente, que matava crente, é por olhar para a misericórdia que eu não posso parar pelo caminho, que eu não posso desistir. Aí o apóstolo Paulo fala: essa misericórdia que me alcançou, me faz prosseguir, me faz não desanimar. No verso 2, nós percebemos que o apóstolo Paulo deixa evidente que naquele contexto já existiam falsos mestres. Como assim? Mestres que não tinham compromisso com a palavra de Deus, não tinham compromisso em alimentar de forma espiritual a igreja, mas sim ao seu bel prazer. Ele usa termos interessantes como usam de astúcia e manipulam as palavras. O apóstolo Paulo diz: eu não uso de astúcia, eu não fico manipulando a palavra, eu não quero evidenciar só uma boa oratória, eu resolvi ser fiel às Sagradas Escrituras, eu não adultero o Evangelho. Espera aí, apóstolo Paulo, se você continuar pregando assim, vão te perseguir, vão te maltratar, e você não vai ter muita gente se convertendo. O apóstolo Paulo fala: não interessa, eu não vou adulterar as verdades bíblicas. Então esse era um dos fatores que fazia com que eles não aceitassem a pregação do apóstolo Paulo, que é: renuncie a si mesmo, diminua o seu ego, perdoe, ore por quem te persegue. Isso é muito pesado para nós. Apóstolo Paulo muda a pregação: não vou mudar. Verso 1, verso 2 evidencia o apóstolo Paulo dizendo: eu não vou adulterar o Evangelho, embora outros falsos líderes estejam fazendo isso. O outro ponto que o apóstolo Paulo evidencia é mostrar que o Evangelho não é aceito porque ele está encoberto para algumas pessoas. Como assim? Sim, infelizmente, há pessoas que estão se perdendo, e é por causa disso que o Evangelho está encoberto para elas. Versículo 13 evidencia isso. Ele diz: pois o Evangelho é confuso para algumas pessoas. Está encoberto significa algumas pessoas não compreendem o que a Bíblia está falando. Olha só, gente, o apóstolo Paulo não está falando que as pessoas não compreendem de forma intelectual o que ele está pregando. Aliás, nós percebemos que algumas pessoas não recebem a palavra porque também não compreendem hoje. Só que também não é no aspecto intelectual, porque se nós abríssemos a Bíblia em, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas sim vão entender. Aliás, se um ateu, por exemplo, que conhece a língua grega, o grego koiné, por exemplo, que foi a língua original, ele pegasse esse texto original e olhasse lá e lesse: porque Deus, Theos, amou o agapau, que é o amor sacrificial, o seu filho, huios,
que é um descendente unigênito, monomenês, que significa alguém que foi gerado uma vez, ele conseguiria traduzir, porque ele conseguiria compreender de forma intelectual. O apóstolo Paulo não está falando que eles não conseguem entender de forma intelectual, ele está falando que eles não conseguem compreender com o coração. Até mesmo porque, irmãos, se eles não compreendessem, a igreja não era perseguida. Eles compreendem quando nós falamos que é pecado, eles compreendem quando nós falamos que Jesus é a salvação, eles compreendem quando nós falamos que sem Jesus não há salvação, eles compreendem as nossas verdades bíblicas. Então o fator não compreendem de forma intelectual. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: está encoberto porque eles não entendem com o coração. Embora eles escutem que Jesus é o Salvador, eles não estão dispostos a se submeter a esse Salvador, e é por esse fator que a verdade, o evangelho está encoberto para alguns. Mas quem são esses alguns? Verso 13 evidencia para nós: são aqueles que estão perdidos. Alguns estão perdidos, e a Bíblia evidencia isso. O apóstolo Paulo continua e coloca aqui um elemento que ele ainda não tinha colocado. Aí a gente vai lá para o versículo 4 e versículo 5, porque o apóstolo Paulo diz que a pregação dele não é eficaz em algumas pessoas por causa de uma força satânica. Ele vai falar o seguinte: olha, algumas pessoas não entendem o evangelho porque Satanás atua na mente delas. Verso 4: nos quais o Deus deste mundo cegou as suas mentes, as mentes para que eles não creiam, e para que a luz do glorioso evangelho de Cristo não brilhe neles. Ele está falando que existe uma força satânica que faz com que alguns não consigam ser iluminados a sua mente pela verdade do evangelho. Irmãos, eu vou pontuar aqui para ficar bem claro para vocês. A principal estratégia satânica, segundo a Bíblia, é cegar e iludir a humanidade acerca da verdade. Eu vou repetir para você guardar muito bem. Segundo a Bíblia, a principal estratégia de Satanás para a humanidade é nos cegar e nos iludir acerca da verdade. Por que eu falo isso? Porque a gente tem pastores, líderes religiosos, que colocam um peso maior e que não é o que a verdade bíblica nos mostra. Nós sabemos que sim, Satanás pode atuar em doenças, mexendo em nossos bens, mexendo no que é nosso, em nossos entes queridos. Só que segundo a Bíblia, o apóstolo Paulo está falando que a principal estratégia é cegar a nossa mente, nos iludir em relação à palavra, para que nós não sejamos iluminados pelo evangelho. Por que eu digo isso? Pense comigo, quem é que causou mais impacto no aspecto lógico? Vou te dar dois personagens que estavam com um capiroto dentro deles, o coisa ruim, o demônio. Primeiro, Gadareno. Gadareno, a Bíblia mostra que ele estava cheio de demônio, legião. E a Bíblia mostra que ele quebrava tudo. Ele mostrava que estava com capiroto mesmo. Jesus aparece, ele vai até Jesus, grita o nome de Jesus, se prostra, pede para Jesus colocar o espírito nos porcos, faz maior auê. Primeiro personagem. Segundo personagem, Judas. Judas não torceu o braço, Judas não falou que odiava ninguém, Judas não quis bater nos discípulos, Judas estava cheio de demônio e fez o quê? Saiu de mansinho e foi fazer o quê? Vender Jesus por dinheiro. De forma lógica, quem foi que causou mais impacto no aspecto geral do cristianismo? É claro que é Judas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a principal estratégia de Satanás não é chegar te colocando medo, torcendo o braço. A maior estratégia de Satanás não é querer te colocar uma doença, embora isso possa acontecer. A maior estratégia de Satanás é conseguir cegar a tua mente, fazendo com que as verdades da Bíblia não iluminem o teu pensamento, para não transformar e haver o metanoia, a mudança de nossas mentes. Por que eu estou falando isso? Porque você pode me perguntar: Estevão, de que forma Satanás pode cegar o meu entendimento? E eu respondo: principalmente com um falso evangelho. O evangelho que vai falar que pelas obras você pode ser salvo. O evangelho que vai falar: olha, pisaram no teu calo, pisa no dele também. Não precisa você perdoar porque você está com a razão.
Não, toda forma de amor, o importante é amar. O Satanás pode cegar a nossa mente com um falso evangelho, falando que basta você vir aos domingos, basta você dar o seu dízimo e a sua oferta, e que você não tem que buscar santificação, não tem que renunciar ao seu eu. Então a maior estratégia de Satanás não é quebrar coisa na tua casa, não é alguém olhar para ti, falar que te odeia, torcer o braço, se contorcer no chão. Não, às vezes ele vai silencioso e vai te mostrar só um falso evangelho, e você jura que está em paz, porque você não tem doença, você está com um bom emprego, mas Satanás já cegou muitas vezes a nossa mente. Por quê? Porque a verdade da Bíblia não ilumina mais o nosso pensamento, e não nos faz mais ser transformados. Cuidado, porque o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. Outro ponto, desse primeiro aspecto, o apóstolo Paulo diz que a mente é obscura, e o versículo 6 vai mostrar que só Deus pode reverter esse quadro de trevas. Por que é importante pontuar isso? Porque o apóstolo Paulo está falando que, se não fosse Deus ir na mente dele e iluminar, a mente dele ainda estaria em trevas. Irmãos, se você está aqui hoje e é um crente em Jesus Cristo, é porque o próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, foi até a tua mente e iluminou, para você conseguir entender que você precisa de Jesus e o quão pecador você é. Isso aqui confronta exatamente nós pregadores, nós pastores. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está falando que o papel dele é apenas pregar. O papel de iluminar a mente, de abrir o nosso pensamento, o nosso coração, é do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está falando: eu não tenho como garantir que a minha pregação vai gerar 30 almas. Eu não posso garantir que eu vou orar e o milagre vai acontecer. O que eu posso garantir? Que eu vou orar. O que eu posso garantir? Que eu vou pregar. O que eu posso garantir é que eu vou anunciar a verdade de Deus. Mas é o próprio Deus que vai lá na mente do pecador, vai mostrar que ele é pecador, vai fazer ele sair do lugar, vai vir chorando para frente e falar: eu quero esse Deus. Irmãos, não tem nada que eu possa fazer para conseguir fazer um pecador ser reconhecido, a não ser o próprio Deus ir na mente dele, iluminar essa mente obscura, fazendo com que ele perceba o quão pecador ele é e o quanto ele precisa de um Salvador chamado Jesus Cristo. Só Deus pode fazer isso. É o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando: é por isso que esses camaradas não aceitam a minha pregação, porque a pregação deles é totalmente humanista, e a minha é cristocêntrica. É Deus que faz tudo, é por Ele, é por causa dele e para Ele que são todas as coisas. Aí logo depois, no verso 7, vamos correndo, o apóstolo Paulo vai nos mostrar certos tipos de vaso. Ele vai falar: olha, porque Deus iluminou minha mente, agora eu vou ter um vaso, eu vou ter um tesouro precioso. Irmãos, às vezes a gente sacaneia com algumas pessoas, em colocar num pacote bacana, um presente ruim. Está chegando o final do ano, sempre a gente tem aquele amigo da onça que a gente faz, não é? Eu já vi pessoa pegar uma caixa de iPhone, aí o coitado, o pobre, jura que vai ganhar um iPhone top de linha. Aí ele abre empolgado quando vê lá tem 2 bombons. Só que dificilmente você pega, por exemplo, um diamante raríssimo e coloca numa sacola plástica, sei lá, um saco de chope. Toma, isso não acontece. Só que o apóstolo Paulo fala aqui o seguinte: olha, existe um tesouro muito grande, o melhor do mundo, que é colocado em um vaso, e ele especifica: não é um vaso de porcelana, não é um vaso de vidro, é um vaso de barro. É um vaso simples, é um vaso humilde. Que vaso é esse? Somos nós, material ruim, que pode se quebrar, que é sujo, mas mesmo assim Deus veio e iluminou a nossa mente e colocou um tesouro mais que precioso dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo então evidencia que nós às vezes olhamos para pessoas e falamos assim mesmo: a vida dele é bacana, e rede social nos proporciona isso. Olha só esse digital influencer, como ele é bacana, a vida dele é top, a vida dele é boa, eu queria ser como ele. Parece que a minha vida é só tribulação, mas a dessa pessoa é mar de rosas.
é bacana, é muito boa, mas sabe o que o apóstolo Paulo está falando para nós? É que se Deus veio até nós, iluminou a nossa mente, dentro de nós existe um tesouro precioso. E ele fala, um tesouro precioso dentro de nós, que somos o quê? Vasos de barro. Ou seja, por mais impressionante que nós podemos ser, por mais intelectuais, por mais bonitos, por mais inteligentes, por mais ricos que nós possamos ter, o Evangelho ainda vai ser superior ao material que nós somos. O Evangelho é maior do que o vaso de barro. O que é precioso é o que está dentro de nós, não o que está fora de nós. O apóstolo Paulo está evidenciando isso. Você é um vaso ruim, mas dentro de você existe um tesouro precioso. Irmãos, podemos não ter muitas coisas, podemos não ter o carro do ano, podemos não estar na melhor faculdade, podemos não ter o melhor emprego, podemos estar passando por uma fase difícil, podemos estar passando por doenças, podemos estar passando por diversos tipos de conflitos, mas mesmo assim ainda temos um tesouro precioso, e é um tesouro precioso que dinheiro não pode comprar, é um tesouro precioso que foi dado para nós pela graça, por graça. E quem pode receber? Aquele que tem fé para receber esse tesouro precioso. Aí alguém pode perguntar, Estevão, eu duvido desse negócio. Por quê? Porque, Estevão, se a gente tem um negócio tão bom assim, esse tesouro precioso, por que a gente sofre tanto? Não é assim que a gente pensa? Por que nós sofremos tanto então? A verdade, irmãos, é que a Bíblia do início ao fim nos mostra, vamos sofrer mesmo. Só que aqui do versículo 8 ao versículo 11 nos mostra que nós iremos passar por sofrimento, mas com limites. O Deus que nos permite passar por sofrimentos, ele fala, ó, o teu sofrimento tem um limite específico. E qual é esse limite? O verso 8 até o verso 11 vai nos mostrar, ele diz, atribulados, contudo, não angustiados. Perplexos, mas qual é o limite? Vocês não vão estar em desesperos. Serão até perseguidos, mas abandono vocês não enfrentarão. Até podem ser abatidos, açoitados, mas vocês não serão destruídos. Por quê? Porque há uma esperança, há um tesouro precioso dentro de nós, que impõe um limite, que nos evidencia. Você pode passar por tribulação, mas é momentânea. Eu coloquei um limite para que você não ultrapasse, porque eu estou dentro de você. O tesouro precioso. É o que o apóstolo Paulo está falando, irmãos. Ele está evidenciando exatamente isso. Aliás, irmãos, o sofrimento é uma marca de cristão. O apóstolo Paulo sofreu por demais. Estevão foi apedrejado até a morte. Os reformadores sofreram muito. E a gente acha que não vou sofrer não. Para com a tua graça, irmão. A gente vai sofrer sim. Aliás, o nosso ícone principal se chama Jesus Cristo. Se o nosso mestre, que foi o cara mais bacana, muito mais manso que nós, muito mais inteligente que a gente, muito mais santo que nós, porque Jesus, ele sofreu, apanhou, sofreu muito, que dirá nós? Nós sim iremos sofrer. Portanto, vaso de barro sofre, mas com limite e sem perder o tesouro precioso que está dentro dele. Passamos sim por aflições, mas há limite por causa da esperança que permanece dentro de nós. Aliás, é importante o apóstolo Paulo ter nos alertado, né, irmãos? Porque às vezes existem crentes que têm uma síndrome de é só comigo. É perseguição, estão me perseguindo. Eu estou passando por isso de novo nessa igreja. Ei, irmão, é bom o apóstolo Paulo ter nos mostrado que nós seremos sim perseguidos, nós seremos sim abatidos, nós passaremos sim por tribulações. É bom de ter alertado, porque sabemos que isso faz parte daquele que tem um tesouro dentro de si. Sabe o que eu estou falando então? Te alegra pela perseguição, crente, te alegra por você estar sendo perseguido, te alegra pelo sofrimento. Sabe por quê? Porque isso evidencia que dentro de você existe um tesouro precioso. Estevão, mas o Estevão da Bíblia, ele morreu. Cadê o amparo dele? E não foi amparado como não, crente? Você não se lembra do final da história de Estevão?
A Bíblia nos relata que ele pegou pedrada, mas no final de tudo, ele fez o quê? Ele ergueu os olhos para o céu, viu o céu aberto, viu um trono e viu o Filho do Homem em pé, olhando para ele, falando assim mesmo: eu estou vendo tudo. Se isso não for amparo, meu irmão, não sei o que é amparo. Se é o próprio Deus olhando para a gente, falando assim mesmo: você está vindo comigo, eu não vou deixar para ficar assim, eu vou resolver o problema. Vem, filho meu, vem comigo, porque você vai morar eternamente comigo. Isso é o amparo principal que o crente tem que pensar, irmão. Às vezes a gente pensa: poxa, mas tem tanto crente que morreu, padeceu, com leões, foram queimados. Irmãos, pare de olhar com os olhos naturais. Nós devemos entender que, embora o nosso corpo venha a sofrer, mas a Bíblia nos garante que nós iremos ressuscitar, teremos um corpo novo e que será incorruptível, e viveremos para sempre com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Estevão, mas por quê? Por que que Deus permite isso? Versículo 10, versículo 11. Vai nos mostrar que, de alguma forma, nós não deveríamos esperar algo diferente. Já evidenciei, o nosso ícone Jesus Cristo passou por esse sofrimento, nós também iremos passar. O apóstolo Paulo também sabia que o sofrimento dele era positivo. Versículo 10 vai evidenciar assim, olha o que diz: sempre carregando no corpo da morte do Senhor Jesus Cristo, para que a vida também de Jesus possa ser manifestada em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. Como assim, Estevão? Ele sabia que o sofrimento que ele passava era positivo, porque ele sofreu, foi preso, mas as cartas que ele mandava, a pregação dele fazia com que o tesouro que estava dentro dele fosse compartilhado, para que pessoas fossem salvas na esquerda, pessoas fossem salvas na direita, pessoas fossem salvas. Então perceba, o nosso trabalho missionário e o nosso sofrimento evidencia o quê? É um sofrimento positivo, que aliás não foi um acidente da parte de Deus. Na verdade, o nosso sofrimento faz parte do plano de Deus para alcançar o maior número de pessoas. Irmãos, dias difíceis não são exceções. Dias difíceis não são algo que pegou Deus por acaso. Os dias difíceis faz parte do plano de Deus para quem tem tesouro precioso. Sabe por quê? Porque nada pode tirar o tesouro que há em nós, mas o tesouro que há em nós pode ser compartilhado com outras pessoas, e é por isso que talvez Deus pode usar de um sofrimento para alcançar alguém querido na sua família. Deus pode usar do teu sofrimento para alcançar alguém no teu trabalho. Deus pode também evidenciar do teu sofrimento para alcançar pessoas na tua escola, na tua rua. Então o sofrimento nós precisamos entender de uma forma diferente a partir de agora. Por quê? Porque sabemos que esse sofrimento é positivo, porque fazia parte do plano de Deus. O apóstolo Paulo termina então, do versículo 13 ao 16, evidenciando que aqueles que creem e vivem na esperança, sabendo viver com o sofrimento, sabem exatamente que a vida não termina aqui. O versículo 13 evidencia que o apóstolo Paulo tem uma fé, que é uma fé que vem dos seus antepassados. É uma fé que não provém de agora, é dos seus antepassados. E ele fala no versículo 13 da seguinte forma: tendo nós a mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. Falamos o que, Estevão? Versículo 14, que sabemos que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará por Cristo. Traduzindo, assim como Jesus foi ressuscitado, nós também ressuscitaremos. É por esse fator que o sofrimento não tem poder sobre a minha mente. O sofrimento não pode me parar, porque no máximo que o sofrimento pode fazer é me matar. Mas eu tenho um Deus que garante, eu também irei ressuscitar, como Jesus Cristo ressuscitou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa, porque Jesus está nos mostrando isso através de sua palavra. E o apóstolo Paulo sabe exatamente isso e escreve a carta de 2 Coríntios.
Verso 14, evidencia que ele está convicto que a vida não termina neste mundo. E o versículo 15, ele vai mostrar que o plano de Deus foi isso. Às vezes trazer sofrimento para nós, para que o seu nome seja glorificado. E assim, o evangelho seja cada vez mais divulgado. Deixa eu te falar uma coisa. Repito, o sofrimento faz parte do plano de Deus. E quanto mais batiu em crente, mais pessoas eram salvas. Quanto mais tentam cancelar a igreja, mais a igreja trabalha, vai em lugares que ninguém vai querer ir, e assim evangeliza, leva o tesouro precioso e pessoas são salvas, pessoas são libertas. Por quê? Porque quanto mais batem no crente, quanto mais batem na igreja, parece que é pior para eles, porque a gente cada vez mais se multiplica. Por quê? Porque Jesus já tinha evidenciado: teremos tribulações, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E o pior para eles, Jesus está conosco. Por isso não acaba aqui a nossa vida. Por isso, verso 16, não desanime, porque o nosso sofrimento é apenas para espalhar as boas novas. Olha o que ele diz, versículo 16: por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o interior se renova dia a dia. Irmãos, olhe para cá. Nós hoje estamos no nosso auge. O apóstolo Paulo acabou de falar: embora aqui fora se corrompa, viva um momento de entropia, que a física vai falar, que é envelhecer, cabelo ficar branco, doenças, é um fenômeno natural que nós temos. Ele fala que dentro de nós há uma renovação na mesma proporção. Então pare de falar assim mesmo: quando eu era mais novo, era um tempo bacana, porque você vive o seu auge hoje. Por quê? Porque as marcas que você tem, as lutas que você passou orando pela madrugada, renovou o homem exterior, para que você ficasse cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Olha para o irmão do teu lado e fala assim: você está no seu auge. Para de achar que tu está feio. Essas tuas marcas aí mostram o que está por fora, mas por dentro está tudo renovado, está tudo top de linha, porque você está cada vez mais parecido com Jesus. Que coisa maravilhosa. Para fechar, verso 17, verso 18, o apóstolo Paulo nos mostra que nada se compara o presente com o que ainda há de vir. Nada se compara com o que ainda receberemos. Sabe o que eu quero falar? Para de olhar com os olhos da carne, mas sim com os olhos espirituais. Porque com os olhos da carne nós iremos ver o quê? Tribulação, luta, sofrimento, perseguição. Mas com os olhos da fé, o apóstolo Paulo fala: o que passamos aqui não se compara com o que vai vir lá de cima. O que é material, palpável, não se compara com o que você não pode ver. Eu lembro de Isaías, capítulo 6, que vai falar que Isaías olhou para o alto e sublime trono e viu Deus no trono e os anjos dizendo: santo, santo, santo. Contexto de Isaías: rei com lepra, rei morreu. Se não tem rei, governo desordenado, política desordenada, caos político, caos na saúde, caos no exército, tudo ruim. Deus dá uma visão. Ele podia mostrar qualquer coisa, mas mostrou o trono para falar o que para Isaías? Isaías, o trono aí embaixo está vazio, mas aqui em cima continua ocupado. Isaías, aí embaixo tem calamidade, mas aqui ainda tem santo, 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 e a terra está cheia de sua glória. Escolha como é que você vai olhar, com os olhos naturais ou com os olhos da eternidade. Versículo 18: não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Escolha hoje a forma que você vai olhar para as suas circunstâncias.
Aliás, irmãos, o próprio Jesus, no finalzinho do Sermão do Monte, disse da seguinte forma: bem-aventurados sois vós. E se ele for falando contigo, você pode glorificar, tá? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Sabe o que você vai fazer? Postar no Instagram? Não. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós, assim é com você. Mas sabe o que tem para você? Morada celestial te aguardando. Enfrente o sofrimento entendendo, é plano de Deus. Enfrente o sofrimento sabendo que nada que você passa aqui se compara com o que chegará também para a tua vida. Você crê assim? Levante as mãos aos céus e aplauda esse Deus em nome de Jesus.